Eu sou um soldado dessa Comissão de Cultura. Nunca fui presidente dela, mas sempre fui um soldado. Estive aqui em todas as gestões, trabalhando sempre. A cultura é algo que me interessa, porque eu penso a cultura como eixo estruturante do desenvolvimento material e imaterial do país mesmo. Cultura não como um penduricalho, cultura não só como acesso a artes e espetáculos, né? Cultura como um eixo estruturante mesmo do desenvolvimento do país. Assim a gente deveria pensar. O Paulo falou aí, né, da solidariedade ao Museu Nacional. Poxa, eu não sei nem como começar, de como isso mexeu com todos nós. A gente não dormiu, né, naquela madrugada, nós que moramos no Rio de Janeiro, que vivemos no Rio de Janeiro. A gente sabe qual foi, o país inteiro sofreu o impacto dessa tragédia, mas nós que moramos lá em especial. E nós, sobretudo que militamos na cultura, sofremos, porque a tendência nesse momento é jogar todos na vala comum. É não haver distinção entre quem vem trabalhando pela cultura e quem não vem. Quem agora está se solidarizando ao museu e ao campo da cultura apenas como estratégia eleitoreira ou para ficar bem na fita. E aqueles que de fato estão e sempre trabalharam pela cultura. E aí eu faço questão de ressaltar que nós sempre trabalhamos aqui pelo campo da cultura. Pela PEC da cultura, que amplia para 2% o percentual do orçamento da União destinado à cultura, que atualmente são pífios 0,4%, o que é um escândalo. Nós temos um problema, Vânia, que é maior que o museu, que é o problema da universidade pública, né, das universidades públicas, do desinvestimento nas universidades públicas e de como elas foram quebradas, né, sobretudo a partir da PEC do teto dos gastos. E aí é verdade. Ainda que os demais governos, né, tenham investido pouco, ainda que o último presidente da República a visitar o Museu Nacional tenha sido Juscelino Kubitschek, ainda assim há que se fazer distinções, né? Ainda que os demais governos, outros governos, não tenham investido o que se esperava, investiram mais do que o governo golpista de Michel Temer, muito mais alinhado com o programa neoliberal e com essa voracidade do mercado sobre a coisa pública. É um problema sério que envolve mesmo o desmonte da universidade, da ciência e tecnologia, da pesquisa no país, porque o museu não era só um museu de artes, né? Era um museu de antropologia, um museu que era da Luzia, sim, né? Lembrando, então, assim, sim, que sobreviveu que... há 13 mil anos, né? Mas é simbólico ela ser uma devorada, mulher e sim. agora ela ter sido virado Sim. cinza. Sim, tem muitas simbologias ali, né? Se a gente for pensar na simbologia, né? O incêndio faz parte de uma distopia que nós estamos vivendo nesse país e de uma maneira muito mais clara após o golpe de 2016, né? É fundamental que a gente pense nisso. Mas eu não quero mais delongas sobre esse assunto. Eu acho que nós temos que trabalhar agora para impedir que outros espaços, outros equipamentos de cultura sejam igualmente devorados, né? Eu soube que a Biblioteca Nacional está sem alvará há 2 anos, né, no Corpo de Bombeiros, assim. A gente tem que cuidar desses equipamentos de cultura para que não aconteça, já que poderia ser evitado no Museu Nacional, que a gente consiga evitar em outros espaços, para que a gente A própria consiga... Cinemateca, A que é toda Cinemateca, inflamável. sim. A gente não pode esquecer que o Museu da Língua Portuguesa também foi destruído pelo fogo em São Paulo, né? O Butantã também foi consumido pelo fogo. É curioso que é sempre a coisa pública que é consumida pelo fogo, sobretudo nesse momento de crescimento do neoliberalismo. Então, eu quero reafirmar aqui meu compromisso com a universidade pública. Nós destinamos emendas para o UFRJ, diferentes emendas para o UFRJ, para o Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era responsável pelo museu. Ou seja, então, esse compromisso vai além de discursos, vai além de falas aqui e da luta permanente nessa Comissão de Cultura pela valorização da cultura. Volto a dizer, a PEC da cultura, que para mim é uma das mais importantes, ou mesmo Procultura, que é o projeto de lei que cria uma política pública de cultura e cria o Sistema Nacional de Cultura, substituindo a atual Lei Rouanet, que com todos os defeitos, e tem muitos defeitos, ainda é a única lei de fomento à cultura, de incentivo à cultura no país, e nós queremos substituí-la exatamente por isso. Para além de discurso, é um trabalho real de Então, fala da deputados lei aqui. que eu te sugeri. Posso contar? Pode, claro. Uma vez eu estava dentro do avião para viajar para a Europa e eu olhei na oferta de filmes do avião e não tinha nenhum filme brasileiro. E aí, de lá mesmo,
eu dentro do avião, eu mandei uma mensagem no Facebook inbox para o Jean, falando, Jean, e será que tem condições técnicas, jurídicas, para se criar uma lei que as empresas ou que operam voos internacionais para o Brasil tenha também uma cota de oferta, até porque presume-se que se alguém está vindo ou indo daqui, tem algum interesse por nós, sim, que não seja só interesse econômico ou que seja. Então, por que não ter uma cota de filmes, filmes brasileiros mesmo, que outros países já têm? Vai voar de Air France, está cheio de filmes franceses. Tem até uma coluna para filmes franceses. A gente não consegue sequer colocar os nossos aqui. Não é uma coisa que vai gerar grandes receitas, eu sei quanto custa isso, e como produtor eu sei que não é uma coisa que vai resolver a vida de ninguém, mas é uma maneira da gente estar com a nossa identidade, com os nossos filmes, com a nossa cara, de frente daquela telinha de todo mundo que sair e entrar no país. E garantir mais um espaço de circulação do audiovisual brasileiro, né? E, portanto, de diferentes representações do que é o Brasil. É isso que eu achei interessante na sua sugestão. A Vânia fez essa sugestão. Nosso mandato é um mandato que tem um conselho social. A gente está permanentemente aberto a esse conselho, recebendo sugestões e tocando os projetos de lei, mesmo o destino das emendas, a partir do conselho, assim, para democratizar mesmo essa instância e essa prerrogativa. Então, obrigado, Vânia. Obrigado, Raquel, pela audiência. E, mais uma vez, nos colocar aqui em solidariedade aos funcionários do Museu Nacional, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, nesse momento. E aqui convocar os demais deputados a assumir essa responsabilidade conosco, com os membros da Comissão de Cultura, porque nós somos aqui, entre os membros da Comissão de Cultura, aos mais ativos, aos menos ativos, um compromisso real com a cultura, um compromisso que não seja agora um compromisso demagógico, eleitoreiro, porque um incêndio consumiu o museu mais importante do país, que seja um compromisso real, né? Se querem um compromisso real com a cultura, vamos aprovar a PEC da cultura, que eleva apenas para 2% o orçamento da União destinado à cultura, né? Vamos aprovar o Procultura, vamos tratar bem a cultura nesse país, vamos tratar de verdade a cultura nesse país e entender que a cultura é um eixo de desenvolvimento mesmo da nação. Se a gente pensar dessa forma, seguramente tragédias como essa serão evitadas. É isso, muito obrigado.